Bom, acho que a gente começa, né? Isso. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o Luciano Ramalho. Eu vou lembrar vocês que as comunicações devem ser feitas pelo Discord e que vocês usem a hashtag PaiBR2020 nas redes sociais. Então, vamos lá para o que interessa. Estamos aqui com Luciano Ramalho. Além de astronauta e inventor, Luciano queria ser cientista, mas odiava a lista de exercícios. Então, virou programador autodidata e professor de programação. Escreveu um de Python, da O'Reilly, publicado em 9 idiomas. É consultor na ThoughtWorks e a palestra é Protocolos Duck Typing Estático FTW. É com você, Luciano. Obrigado, Roberta. Estou muito feliz que você seja minha anfitriã. Gostei muito de trabalhar com você naquele tempo que eu trabalhei na Birene e de visitar vocês na Sierra lá. E bons tempos, né, que tinha bastante dinheiro essas instituições, a gente ia para os Estados Unidos, ia na PyCon, né? Bom, vamos lá. Pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui para começar logo essa parada. E deixa eu botar o meu timer aqui, sim. Compartilhar a tela. E agora está aparecendo um pouco estranho, porque está cortado no meio os slides. Agora rolou. Ótimo. Muito obrigado. Então, vamos lá. Na verdade, assim, FTW, né, for the win, sei lá como é que fala isso em português, mas eu falei que o título ia ser Duck Typing Estático for the win, mas mais legal do que Duck Typing Estático é Duck Typing em geral, tá? Então eu mudei o título da palestra e botei um pato lá em homenagem, tá? Então nós vamos falar sobre protocolos dinâmicos e estáticos, o jeito pythonico de programar, e agora com type hints para quem precisa de type hints, tá? Então vamos lá. Só rapidinho sobre o meu livro. O meu livro já dá para ler quem tem acesso à plataforma de e-learning da O'Reilly, tá? Consegue ler até o capítulo 12, os capítulos 13 e 14 estão para sair lá, mas o livro impresso mesmo vai demorar mais, tá? Tem muita coisa nova no livro, tem mais de 100 páginas só sobre type hints, eu não vou ler todos esses pontos aqui, mas rolaram certos atrasos. Um dos atrasos foi por causa da minha dificuldade de organizar na minha própria cabeça esse tema que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, com isso, o que acontece é que o livro atrasou um pouco e a edição... Eu vou entregar o livro provavelmente em dezembro ou janeiro. Acho que eu vou botar essa câmera aqui, porque daí eu fico olhando mais para vocês. Deu certo? Não. Isso. Então, o lance é... eu vou entregar o livro provavelmente em dezembro ou janeiro, e daí eles vão demorar uns meses para terminar, para fazer a finalização, o que significa que a versão impressa em inglês vai sair no terceiro trimestre, provavelmente, e a versão em português depois disso, sei lá quando. Se eles trabalharem muito rápido até o final de 2021, tá bom? Vamos falar sobre alguns princípios, né? Então, primeiro princípio, programe para uma interface, não para uma implementação. Interface é a coisa mais importante de programação orientada a objeto. Tipo, 1 milhão de vezes mais importante do que herança. Ok, pessoal? Isso é a coisa mais importante. Esse daí é o primeiro princípio de projeto orientado a objetos, do livro famoso de Design Patterns. O segundo princípio que tem naquele livro é sobre preferir composição do que herança. Tá? Então, realmente, é isso aí. Agora, essa aqui é uma outra frase, que é do Alex Martelli, provavelmente é uma das primeiras mensagens públicas que criou o termo tipagem pato, ou a ideia de tipagem pato, de duck typing, né? Então
Não verifique se é um pato. Tá vendo aqui, ó? Verifique se grasna como um pato, ou anda como um pato, ou etc., dependendo de qual parte do comportamento semelhante a pato você precisa. Então, essa é a essência de duck typing, da tipagem pato. É quando você se foca numa parte da interface do objeto que interessa para as operações que você pretende fazer com ele, tá? Então, um exemplo que eu já dei muita aula de Python para pessoas que aprenderam a programar com Java, ou C e outras linguagens estaticamente tipadas, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar para as pessoas verem como é que é o lance com Python e tipos dinâmicos é essa função double, super simples, ela pega um x e multiplica por 2, ela funciona com floats, funciona com strings, funciona com uma lista de números, funciona com um objeto da classe fraction, da biblioteca padrão do Python. Você pega a fração 2/5, passa para o double, ele devolve a fração 4/5. E no livro, quando eu dou esse exemplo, eu até falo assim, ele funciona não só com qualquer coisa que possa ser multiplicado por 2 que já exista, como também, né, alguma coisa que nem existe ainda. Mais para frente no livro, nós vamos ver uma classe vector que você pode passar para o double e funciona, tá? Então, isso é muito flexível, certo? Agora, como é que você anota o tipo de X? Se você tem um sistema de tipos estáticos e nominal, como é um sistema de tipos do Java, não tem como, tá? Quer dizer, tem, mas você vai limitar de alguma maneira, tá? Então, é assim, porque na verdade o tipo de X, dentro da filosofia da tipagem pato, o tipo de X é qualquer coisa capaz de multiplicar. Tá? É isso aí. Não existe uma classe da qual todos os outros objetos, todas as outras classes podem herdar que faz isso. Tá? Em termos mais técnicos, em Python, isso significa que o objeto X tem que implementar um método chamado dunderMul, mul, né? Que é o dunderMul é o que faz a operação de multiplicação. Tá? O que acontece quando o X não implementa dunderMul? Essencialmente, você tem uma mensagem de erro dizendo assim, unsupported operand types for asterisco, non-type and int, né? Operando não suportado para o asterisco, non-type e int. Ele menciona os dois tipos aí, porque o Python tem uma outra sacada que ele faz, quando ele tenta multiplicar x por 2, e o x não implementa dunderMul, aí ele vai no 2 e vê se ele implementa um outro método chamado rmul, mas isso não tem nada a ver com essa palestra aqui, isso aí o assunto é sobrecarga de operadores, tá? Mas o importante é que no final você tem um type error, tá? Então, o sistema de tipos padrão do Python, desde sempre, razão do seu sucesso é duck typing, que é isso aqui. Quando você faz coisas, quando você viola o sistema de tipos, você tem type error, tá? Toda vez que você viola o sistema de tipos do Python, você tem type error, que é uma exceção em tempo de execução, que você pode capturar ou não, tá? Vamos ver exemplos disso aí. Vocês podem falar que esse exemplo double é estúpido, é mesmo, eu concordo, mas ele tem pelo menos a vantagem de ser bem simples. Agora, acontece que a biblioteca padrão está cheia de exemplos assim, tá? O max, qual é o tipo do argumento 1 e do argumento 2 do max? São dois tipos que possam ser comparados, tá? Também pode ser um iterável, o primeiro argumento do max. Qual é o tipo disso aí? Teria que ser um iterável de alguma coisa que possa ser comparada. E o sorted? A função sorted, ela aceita um argumento que também é um iterável de alguma coisa que possa ser comparável. E o sum? O sum é um iterável de alguma coisa que possa ser somada. Tá? Então, a biblioteca padrão do Python tem um monte de funções que o tipo de um ou mais argumentos não pode ser definido simplesmente dando uma classe. Porque, na verdade, o tipo tem a ver com operações que aquele argumento precisa implementar. Tá? Então, tudo começou, o meu envolvimento mais profundo com esse assunto, na época que eu estava pesquisando
para alguns capítulos do meu livro, que trata de type hints, eu encontrei um relatório de erro sobre a função max, lá no TypeShed, tá? Então, para quem não conhece, o TypeShed é o seguinte: o TypeShed é um site onde a comunidade Python faz parte da organização Python no GitHub, tá? Então, portanto, é um repositório oficial da organização Python. E o TypeShed é um lugar onde a comunidade coloca arquivos que são só arquivos com a extensão PYI, I de interface, que são arquivos parecidos com os .h de C ou C++, são arquivos que têm só as assinaturas das funções com anotações de tipo, porque a biblioteca padrão do Python não tem essa anotação de tipo, e muitos projetos por aí também não tem, certo? Por exemplo, Flask e tal. Então, a comunidade começou a desenvolver arquivos que têm as anotações de tipo, e os checadores de tipo, como o MyPy, são capazes de usar esses arquivos para verificar as assinaturas, os argumentos que você passa para as funções, né? O MyPy, o PyCharm também usa. Todas as ferramentas de programação Python que lidam com anotações de tipo são usuárias do TypeShed, tá? Então, aqui a mensagem, o bug era o seguinte: esse sujeito, ele criou aqui uma variável top, que é do tipo optional, quer dizer que ela pode ser none, mas é um inteiro, mas pode ser none, e ele atribuiu o valor inteiro. O valor none, aliás. E daí ele dá um max, ele chama max 5 e top, e deu erro de runtime. Isso passou pelo checador, tá? Mas deu erro de runtime. Então essa era a reclamação dele. O MyPy não capturou um erro, tá? E aí o Gelli, que é um dos mantenedores do MyPy e do TypeShed, falou: isso aqui é mais uma questão do TypeShed, tá? Não é problema do MyPy. O problema é que a forma como está anotado a função built-in max aceita qualquer coisa. Por que estava aceitando qualquer coisa? Porque quando o Python adotou type hints no Python 3.5, não existia o conceito de protocolos que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Então, na verdade, não era possível anotar direito a função max. A anotação tinha que ser, ou ela seria uma anotação extremamente liberal, ia deixar passar erros, como esse caso aqui, ou o outro caso, se fosse uma anotação muito estrita, por exemplo, falasse que os argumentos têm que ser números, isso ia quebrar, quer dizer, ia dar sinais, né, o que eles chamam de falso positivo, né, em codebases enormes das empresas que usam o TypeShed, tá? Como Dropbox, Google, Facebook e tal, né? Então, na verdade, não tinha como, e eles foram obrigados a botar uma anotação muito liberal no Max. E aí, bom, aqui é só um detalhe, aqui é um slide em branco que sobrou, desculpa aí. Vamos falar um pouco sobre tipagem Pato na prática, tá? Porque as pessoas sabem que existe tipagem Pato, mas às vezes a dúvida é, como que eu faço isso na prática, tá? Então, um dos exemplos que eu desenvolvo no livro, desde a primeira edição, é uma classe vector que representa uma sequência de floats, é alguma coisa entre um array do Python, array, e um NumPy array. Ele é parecido, ele é mais simples do que o NumPy array, mas assim como o NumPy array, ele vai implementar mais para frente, ao longo do livro, operadores matemáticos. Por exemplo, você pode multiplicar um vector por um número, em vez de ele repetir o vector, ele multiplica os componentes do vetor, né? É uma multiplicação escalar. E assim por diante, tá? Mas a parte que interessa para nós aqui é que o vector suporta o operador de colchetes, né? Que é o Dunderger-Item, né? Então, vocês estão vendo aqui no item 1, bolinha preta 1, a gente acessa o último elemento do vector. Ali no elemento 2, a gente acessa um pedaço do vector, uma fatia, né? Os 3 elementos, de 1 até o 4, inclusive. Depois, o último elemento. Repara a diferença, quer dizer, um vector formado pelo último elemento. A diferença entre o 1 e o 3 é importante. No 1, eu estou passando um inteiro. No 3, eu estou passando uma fatia.
assim como no 2. Então, o resultado é um vector de um elemento. Não é o elemento, é um vector com um elemento, tá? Essa diferença é importante. O quarto exemplo é um erro, certo? Porque eu estou passando uma tupla e aí dá um erro, um type error, tá? Muito bom. Então, essa aqui é a classe vector, eu sei que está pequena a fonte, mas eu vou dar zoom só na parte que interessa para essa conversa. A primeira parte que interessa é a definição da classe vector, tem um atributo da classe chamado typecode, que define qual é a representação dos floats no array que eu uso internamente para armazenar os valores, e aí vocês estão vendo o init é só isso. O Dunner init, ele cria um array que é colocado no atributo underscore components, tá? Só isso. E o getItem, tá? Então, olha só. Isso aqui é uma versão... O getItem, ele tem que lidar com a seguinte situação, aquilo que eu enfatizei no exemplo, né? A chave, o key, pode ser um inteiro ou uma fatia, tá? Então, nesse caso aqui, olha só que interessante, tá? Eu faço assim, ó. Eu tento acessar operator index. O que é isso? Operator.index é uma função da biblioteca padrão do Python que o pessoal do NumPy pediu para o Python criar, tá? Para ter um jeito genérico de obter um índice a partir de um número. Um dos motivos dessa função ser útil é que no NumPy, outro dia eu estava contando, tem 21 tipos inteiros em NumPy, tá? Porque tem inteiro de 8 bits com sinal, inteiro de 8 bits sem sinal, inteiro de 16 bits com sinal, sem sinal, tem um monte de tamanhos diferentes de inteiros, e além de umas outras variantes lá, tá? Tem uns tipos que são vinculados à arquitetura da máquina, tem outros que são independentes da arquitetura da máquina. No total tem 21 tipos de inteiros. E aí, em vez de ficar testando se é do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, a ideia deles era fazer assim. Se a gente tem uma função chamada index, que eu passo um valor e ela vai acessar um atributo, um método chamado dunderIndex. Então, qualquer biblioteca externa do Python que quiser implementar um tipo de inteiro que sirva para indexar arrays, ele implementa o método dunderIndex. Tá? Então, funciona na base da tipagem pato essa convenção, tá? Porque se eu chamo operator index passando a chave, ou isso daí me devolve um índice que eu posso usar para obter um elemento, como na segunda linha, ali, na linha marcada com o comentário 2, tá? Ou isso levanta type error, e aí eu sei que o que me passaram é alguma coisa que não implementa dunderIndex. Então, aqui no comentário 3 ali, eu obtenho a classe do self, tá? Porque eu vou retornar, eu vou chamar essa classe, porque eu vou invocar o construtor passando os componentes, que é aquele array, com o key, que é uma slice, tá? Aqui são dois casos, certo? O primeiro caso, que é o bloco superior do try, é se se o objeto, se a chave implementar index, a gente usa para devolver um elemento do components. Se não, ela deve ser uma slice, tá? Na verdade, nós vamos assumir que é uma slice. Isso faz parte do tucktyping. Mas e se não for uma slice? Vai levantar uma exceção, tá? Do mesmo jeito que a gente levantaria uma exceção se a pessoa passasse qualquer coisa que não seja apropriado, tá? No caso, a mensagem que está aparecendo aqui embaixo é exatamente a mensagem que aparece nesse caso aqui, tá? Se eu passar uma tupla, por exemplo, como key, ou uma string, ele vai responder isso aí. Array indices must be integers. Por quê? A primeira chamada, no comentário 1, o index vai dar type error, vai cair no segundo bloco. No segundo bloco, ele vai tentar usar esse key para acessar o components. E aí, como não é uma slice, vai dar isso aí, array indices must be integers. Essa mensagem é gerada pela própria implementação
do UnderGetItem na classe Array, tá? Bom, eu queria que vocês reparassem uma coisa importante aqui. Aqui eu não estou fazendo teste explícito de nada. Isso é duck typing, tá? Eu não fico testando se o objeto tem tal método explicitamente, sabe, usando hasAtter. Eu também não estou verificando se isInstance isso, isInstance é aquilo, tá? Então, isso aqui funciona perfeitamente, e é um exemplo de duck typing. Esse aqui é um outro exemplo que é parecido, que a única diferença é a mesma. A primeira parte do bloco tenta usar key como um index, na segunda parte eu uso um isInstance, só porque, se não for, é porque eu quero dar uma mensagem de erro mais específica, tá? Se o isInstance, se a chave não é um slice, esse tipo slice é um tipo built-in do Python, que o Python usa para representar as fatias, então, se for uma slice, eu posso fazer aquela operação. Se não, eu levanto essa exceção type error com a mensagem key must be index or slice. Tá vendo? Então, aqui tem um existence, mas ele não é essencial para a lógica. Ele está existindo aqui só para efeito de dar uma mensagem mais bonitinha, tá? Porque no outro caso, a mensagem de erro é essa daqui, tá? O terceiro exemplo é o que eu acabei adotando, tá? Mas são 3 formas de trabalhar aproveitando as características do duck typing, tá? Então, esse terceiro exemplo é, eu pego o UnderGetItem, eu verifico, se é uma slice, eu vou obter a classe e devolver uma instância dessa classe. Se não, eu faço aquela outra operação assumindo que é um índice, e se não for um índice, vai dar tuple error cannot be interpreted as an integer. Isso é a mensagem de erro que a chamada operator.index levanta. Tá bom? Então, pessoal, como é que eu anoto isso daqui se eu quiser fazer com type hints? Então, a primeira coisa é, na biblioteca padrão do Python, já tem uma classe chamada supportIndex, que serve para... Isso daí é um protocolo. Essa classe é uma subclasse de typing protocol. Tá? Eu vou depois mostrar uma implementação de protocolo, mas por enquanto eu estou mostrando só o uso de um protocolo. Tá? Tem uma outra novidade aqui, que é o lance do typevar e do overload. Deixa eu explicar isso aí, uma coisa de cada vez. Primeiro, deixa eu explicar o overload. O getItem, na verdade, tem 2 assinaturas possíveis, certo? Numa assinatura, a chave é uma slice, e na outra assinatura, a chave é alguma coisa que tenha um index, tá? E nessa assinatura, e por isso que tem o overload. O decorator @overload permite que você escreva várias assinaturas de função, uma embaixo da outra, tá? O código final fica com essa cara aqui, ó, tá? Tem 2 overloads, depois tem a função sem nenhuma assinatura e o corpo dela. Mas vamos explicar cada parte aqui, voltando aqui um pouco. Então, primeiro, o que essa assinatura está dizendo? Está dizendo aquilo que está anotado ali do lado. Quando o key é uma slice, o resultado tem que ser do mesmo tipo de self. Tá? Para eu poder dizer que o resultado vai ser do mesmo tipo de self, eu uso aquela variável T maiúsculo. T maiúsculo está definido ali em cima como uma type var. Tá? Então, eu estou dizendo para o analisador de tipo assim, ó, o self vai ser de um tipo, digamos, vector. Quando a chave é uma slice, o resultado do getItem é um vector também. Tá? Essa é a ideia. Bom, a segunda overload é o overload do caso do supportIndex, tá? E o corpo não muda nada, tá? O corpo da função é aquele que você já tinha visto. Mas o ponto aqui, então, eu tenho 2 overloads. No segundo overload é, quando que supportIndex, o resultado é um float. É isso que está escrito ali, tá? Então, a gente usa overload quando tem várias assinaturas, especialmente quando o tipo do resultado é diferente de acordo com as assinaturas utilizadas, tá? Nesse caso aqui tem isso, né? Quando o tipo do key é slice, o resultado é do mesmo tipo do self. Quando o tipo do key é um supportIndex, o resultado é um float, tá? Loucura isso, né, pessoal? Então, muitos conceitos novos que o sistema de tipos estáticos do Python traz, tá?
Mas agora, vamos fazer uma anotação para o double. Eu posso anotar o double assim? Não. Quer dizer, eu posso porque vai funcionar em runtime. Em runtime, o Python ignora completamente as assinaturas de tipo, tá bom? Porém, se eu tentar fazer essa assinatura, tudo é object em Python, certo? Então, qualquer X vai aceitar ali. Só que o MyPy rejeita isso porque quando ele olha o corpo, ele fala, não dá, você não pode multiplicar X, porque o X é um object, e a classe object não implementa o operador de multiplicação. Tá? Então, isso aqui não dá certo. Segunda tentativa. Eu posso botar M, que é o tipo que significa qualquer coisa. Sim, só que é inútil fazer isso porque você não ganha nenhuma checagem de tipo. Isso já é o default, tá? Quando você escreve o double sem nenhuma assinatura, é isso que você está escrevendo. Você está dizendo para ele, o X pode ser qualquer coisa e o resultado pode ser qualquer coisa. E a coisa do resultado nem precisa ser do mesmo tipo, tá? Terceira tentativa. Eu posso falar assim, ó. O X tem que ser uma sequência de T, uma sequência de um tipo T. E o resultado vai ser outra sequência do mesmo tipo T. Isso aqui funciona, mas é muito restrito, certo? Porque só funciona com sequências, não vai funcionar com números, como chama? Frações, etc. Tá? Então, o jeito certo de fazer isso é você implementar um protocolo. Olha como é que implementa um protocolo. A classe repeatable, ela herda de protocol. Então, protocol é uma classe especial do módulo typing, e aí quando eu herdo de repeatable, eu defino a assinatura do método ou dos métodos que eu quero caracterizar essa interface, certo? Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo, tem um método, para ser repetível, o objeto tem que implementar o método dunderMul, que aceita o self de um tipo T qualquer, e aceita um parâmetro repeat count, que é a quantidade de repetições, que vai ser um inteiro, e o resultado disso é do mesmo tipo do T, do self. Tá? Então, essa é a definição do protocolo. É uma classe que herda de protocolo, e nas definições de métodos dos protocolos, você põe 3 pontinhos ali. O 3 pontinhos é sintaticamente válido, tá? Eu queria explicar isso antes de eu esquecer. Quando eu ponho 3 pontinhos aqui nas assinaturas, isso aqui não é que eu comi um pedaço do slide, não, tá? É porque é assim mesmo. Você escreve 3 pontinhos, isso aí é um token válido em Python, que é um objeto chamado elipses, e que não era muito usado. NumPy usava para algumas coisas isso aí, mas agora ele é usado para declarações de tipo quando você não quer especificar o corpo de alguma coisa. Por exemplo, aqui, num protocolo, você não especifica o corpo do método, só a assinatura dele, tá? Muito bem. Então, e agora como é que fica, dado que eu tenho essa definição aqui, que poderia ser em outra parte do sistema, qualquer parte do sistema, eu tenho isso daqui, ó. Eu vou criar uma outra variável chamada RT, só que essa RT, ela só aceita ser vinculada a objetos do tipo repeatable. Tá? Olha lá, alguém está falando, o elipses, o que foi? Alguém perguntou se o elipse é a mesma coisa do PES. Sim, é que ele tem um outro significado, mas serve, é parecido com o PES. Sim, você põe, ele vai naquele mesmo lugar do PES, sintaticamente, né, para omitir o corpo, mas quando você escreve PES, quer dizer que esse corpo é vazio. Quando você põe 3 pontinhos, quer dizer que esse corpo vai ser definido em outro lugar. Tá? Então, é isso aí. Bom, apareceu uma notificação do Discord aqui, muito louco esse negócio. É tecnologia, né, pessoal? Ainda bem, graças a ela estamos juntos, apesar da pandemia. Bom, então, pessoal, o double fica sendo assim. O double fica sendo um X que aceita um objeto repeatable e vai devolver um repeatable do mesmo tipo. Tá? E é assim que fica no final a solução. É muita coisa para uma
função tão simples, né? Mas na biblioteca padrão do Python tem exemplos mais interessantes, que eu vou terminar mostrando para vocês. Olha só, a solução para o max, tá? Então, quando eu encontrei aquele bug do max, que eu mostrei lá atrás, eu me propus a resolver o problema. Daí eu percebi que o problema era bem mais complicado do que eu imaginava. Eu acabei fazendo 2 pull requests, tá? Porque eu falei para eles, ó, primeiro eu vou resolver o problema do list e do list sort, o método sort da classe list, e também o problema da função sorted built-in. Porque essas duas eram mais simples do que resolver o problema do max, tá? Olha como que eu resolvi o problema do sort, do list sort, tá? Eu criei um protocolo chamado support less than. Então a ideia é um objeto que support less than é um objeto que suporta o less than, que é o menor que, o operador menor, que é o que o Python usa para fazer sort, tá? Tudo da biblioteca padrão que faz sort usa apenas esse método, o método dunderLT, que corresponde ao operador menor que, tá? Você não precisa implementar mais nada para que um objeto seja ordenável, tá? E aí, então, eu criei o protocolo, tá? Que está lá, ele é o LT, ele aceita o self e um outro, que pode ser de qualquer tipo, e o resultado é um booleano, certo? E aí, eu defini uma type var, chamada support less than t, que diz o quê? Ela é uma type var que tem que ser vinculada a coisas que suportam less than, tá? Daí tem lá a declaração da classe list, que tem um monte de métodos, mas lá pelas tantas tem as duas assinaturas do sort. Porque tem a primeira versão é quando o key é none, tá vendo? O parâmetro key, se ele for none, acontece que funciona assim, ó. O sort funciona para list do tipo list cujos elementos são supports less than t, tá? E então o requisito aqui é que o método sort não funciona para qualquer lista. Ele funciona para listas cujos elementos suportam less than, tá? E a segunda assinatura é o seguinte: se você passa o key, que é uma função, aí a lista pode ser de qualquer coisa, tá? Porque a função key, ela que vai computar o índice, o critério de ordenamento. E a única coisa que importa é que essa função, que vai aceitar um parâmetro de um tipo qualquer, ela vai devolver alguma coisa que seja um support less than. Isso aqui é o resultado, é o tipo do resultado da função, tá? Então essa assinatura aqui está dizendo, a segunda assinatura de overload é, eu aceito o self de qualquer tipo, desde que a chave, o parâmetro key, tenha seja uma função, um callable, que aceita um tipo T qualquer e devolve o suporte less than. Deixa eu ver a pergunta aqui, vamos lá. Ótima pergunta. Rodrigo Araújo perguntou, não poderia usar o repeatable diretamente? Vamos voltar lá. Essa é uma ótima pergunta. Sabe por que não? Eu tentei assim, na verdade, Rodrigo. É que acontece o seguinte, se o double devolver um objeto repeatable, daí a coisa que você recebe, o sistema de tipos estáticos só vai aceitar que você manipule essa coisa multiplicando. Eu vou dar um exemplo. Se eu passar uma string, se eu tivesse uma assinatura aqui, x repeatable, devolve repeatable, e num caso concreto eu passo uma string para o x, o verificador de tipo vai entender que essa função devolve não uma string, mas alguma coisa que é repeatable. E daí, se eu quiser pegar essa função, essa string, e concatenar com outra coisa, usar o operador mais, ele vai falar, não pode, porque o repeatable só implementa o dunderMul. Tá? Então,
na hora que se eu uso o protocolo direto como tipo aqui, eu estreito o resultado da saída de um jeito que é inconveniente para mim, entendeu? Por isso que eu tenho que usar um type var, tá? Não sei se ficou claro, mas a gente pode conversar mais sobre isso também. Essa pergunta do dinossauro, eu não sei. A gente pode conversar sobre isso lá no Discord depois, tá? Mas vamos lá. O primeiro, esses exemplos aqui, gente, que eu fiz assim meio cuidadosamente para que a coisa a complexidade vai aparecendo aos poucos. Faltou o passo de tentar fazer isso sem definir a type var. E o problema é esse, tá? Se eu definisse aqui o RT como repeatable direto, o resultado de retorno seria repeatable. E aí o sistema de tipos, o checador de tipos, não ia deixar eu fazer nada mais com esse objeto, além de multiplicar, tá? Então é isso. Bom, solução para Max. Olha que loucura que fica a solução para Max. Aliás, essa é a solução do sort, né? Eu falei comendo pelas bordas porque eu resolvi o problema do sort, depois o problema do sorted, que é mais complicado um pouco, e daí, finalmente, a solução do Max. Olha só, pessoal, loucura. Tem simplesmente 6 overloads, tá? Eu até comi um pedaço de um overload ali, foi mal. Teria que ter um decorator overload no primeiro também, tá? Foi necessário 6 overloads, porque o Max é bem louco, né? O Max, ele aceita N argumentos ou ele aceita um iterável, né? E ele também tem um parâmetro key, tá? E ele ainda por cima aceita um parâmetro default. Tudo isso afeta o possível tipo do retorno. Tá vendo? O primeiro exemplo, ele devolve sempre alguma coisa que suporte less, que é do tipo support less than. O segundo exemplo devolve qualquer coisa. E assim vai, tá? Esse aqui devolve uma union, tá vendo? Enfim, foi uma loucura isso aqui. Se vocês tiverem interesse, eu posso explicar. Eu reservei tempo no bate-papo final para explicar isso aqui mais detalhadamente, mas eu prefiro terminar. Vamos falar, então, resumindo o assunto, gente, interfaces em Python, certo? Então é o seguinte, eu fiquei atolado no capítulo 13, que era o capítulo 11 da primeira edição do Fluent Python, que é chamado Interfaces de Protocolos ABCs. O título do capítulo não mudou, mas o que mudou é que a palavra protocolo em Python passou a ganhar 2 significados parecidos e complementares, tá? Na versão 3.8, que é quando entrou o Typing Protocol, tá? Então isso, eu fiquei tão perdido que uma das coisas que eu fiz foi eu imprimi o capítulo inteiro e pendurei na parede para ficar olhando para ele, tá? E aí botei anotações, rabiscos, flechinhas, e eu não sabia por onde começar a reedição disso daqui. Eu comecei a trabalhar e foi super difícil, tá? Acho que deve ser normal isso. Quando você escreve um livro, tem algumas partes que são inesperadamente difíceis, tá? Até que eu comecei a pensar assim, vamos lá, como lidamos com interface em Python? Tentando simplificar. Primeiro, o que é um protocolo? É qualquer objeto, por exemplo, um exemplo de protocolo. Qualquer objeto que implementa Quack é um pato, beleza? Ou tem um outro jeito, usando uma classe abstrata. Você fala, uma instância de marreco é um pato porque marreco herda de pato, tá? Ou você pode falar, uma instância de marreco é um marreco porque o marreco é uma instância de marreco. Percebe que não é muito interessante falar isso. Nós estamos falando aqui de interfaces. Em Python, a gente tem basicamente duas abstrações para interfaces. A ideia de protocolos e a ideia de classe abstrata, que é como se fosse a construção chamada interface em Java, né? Tá? Então, é assim, objeto semelhante a pato, que na documentação do Python aparecem muitas expressões do tipo a file-like object, um objeto que se parece, um objeto semelhante a um arquivo, tá? Isso é um exemplo de tipo estrutural na teoria de tipos, tá? Porque você define o tipo pela estrutura do objeto, não pela
árvore de herança, tá? E isso aqui é um tipo nominal, tá? Marreco é um pato porque marreco herda de pato, tá? E aí eu percebi que existia uma articulação de vários conceitos aqui, ó. A tipagem pato, que é o tradicional do Python, é um mecanismo de tipos estruturais, certo? Onde o que interessa é quais são os atributos ou os métodos do objeto, não de onde ele herda. E é um sistema de e tem a ver com verificação dinâmica, que é a verificação feita durante a execução, certo? Linguagens como Java são linguagens de tipagem estática, que são linguagens baseadas em tipos nominais e verificação estática, que é feita antes da execução, que em Python não existia, mas passou a existir com o PEP 484 no Python 3.5. Então, quando o Python 3.5 apareceu com o typing e as ferramentas MyPy, etc., os checadores de tipos externos, você começou a ter esse outro tipo aqui, tá? O Alejandro perguntou se type-var tem a ver com generics. Sim, é totalmente generics, Alejandro, mas deixa eu terminar essa explicação aqui, depois a gente volta, tá bom? Eu vou responder essa sua pergunta primeiro, assim que eu terminar essa explicação aqui, tá? Vamos lá. Ó, então, tipagem pato, tipagem estática, tá? Tá beleza isso aqui? Olha só como tem dois quadrantes opostos aqui, né? Tá? O que acontece com o Python 3.8, que foi para mim um grande avanço, é a ideia de tipagem pato estática, Static Duck Typing, com a ideia de protocolos. Porque antes estava realmente faltando uma perna no sistema de tipos estáticos do Python, porque o sistema de tipos estáticos do Python só suportava tipos nominais e com isso não dava para expressar muitas coisas que a gente faz no Python e que são muito legais. É o poder da linguagem, tá? E, finalmente, tem tipagem ganso, que é um assunto para outro dia. Então, a gente tem esse quadro aqui. Tá? Então, no fim das contas, tá, eu resolvi o capítulo 13, depois de, literalmente, semanas patinando, quando eu consegui fazer esse desenho para mim, que eu botei no livro também, e que eu achei tão importante que eu dei até um nome para ele, que chama The Typing Quad. Em português, será o quadrângulo de tipos. Tá? Então, isso mostra quando que essas coisas entraram no Python, tá bom? Então, com isso, a gente termina o que eu tinha preparado e eu quero responder a pergunta do Messias, do Alejandro Messias. É o seguinte, gente, vamos voltar para um exemplo mais simples de type-var aqui, ó. Por exemplo. Tá? É totalmente generics. Só que o lance é que quando o sistema de tipos estático foi introduzido no Python, eles resolveram não fazer nenhuma mudança no núcleo da linguagem, tá? Eles não mudaram o tipo, não mudaram o parser. Sem mudar o parser, não tinha como aparecer esse T aí do nada, entendeu? Porque o interpretador Python, ele quer que tudo seja definido antes, certo? Ou você importa de algum lugar esse T, ou você define o T. Não pode aparecer um T de repente do nada, certo? Nas linguagens como TypeScript ou Java, quando o Java ganhou generics, essa feature foi introduzida na linguagem, eles mudaram o parser da linguagem para falar, ó, se aparecer um generic com uma coisa no meio ali, é uma variável, sei lá, entendeu? Mas aqui não tem como o Python, não tinha como o Python aceitar que aparecesse esse T do nada, tá bom? Beleza? Então, o objetivo disso é simplesmente permitir que o T seja introduzido como um identificador para ser usado como variável. Tá? Mas totalmente isso aqui é a notação de generics. Sequence T quer dizer uma declaração genérica de uma sequência de um tipo T. Uma sequência cujos elementos são do tipo T. Tá? E aqui está usando o type-var por outros motivos, não tem a ver com generics. Mas, tem a ver com. Eu estou dizendo que é um parâmetro genérico do tipo T, esse self, que só para dizer que o resultado vai ser do mesmo tipo T. Tá bom? Então, pessoal, eu acho que falta um minuto. Deixa eu botar
a câmera aqui para ficar mais fácil interagir com vocês pela interface do StreamYard. Obrigada, Luciano, pela palestra. Sempre é muito bom ver suas palestras, tá? Muito obrigado, Roberta. E sim, a gente terminou bem em cima da hora. E aí nós vamos para a trilha PEP 8, né? O Discord. Isso. Tá Beleza, bom? pessoal. Então a gente se vê lá, hein? Então, daqui a Obrigado, pouquinho Roberta. a gente vai começar outra palestra. Obrigado a todo mundo pela organização. Tá fantástica essa Python Brasil. Melhor que isso, só se fosse ao vivo sem coronavírus. Isso aí, Luciano. Obrigada. Tchau. Obrigada, pessoal. Então, daqui a pouquinho a próxima palestra, tá?